Olá, amados irmãos em Cristo, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Venho aqui para compartilhar mais uma palavra para nossa edificação e construção da obra de Cristo em cada um de nós. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, graças te damos por essa oportunidade que temos aqui de estarmos reunidos, conectados, porque sabemos que Tu és um Deus onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor está onde cada um dos meus irmãos está nessa hora, Pai, quando pararam para ouvir a meditação da Tua palavra. E que ali, Pai, sejam ministrados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor renove as forças, renove o ânimo, renove a fé, renove a esperança e traga a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai, para que cada vez mais possamos andar perseverantes e firmes na Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, a palavra de hoje é 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: portanto, você, meu filho, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vou dizer novamente: portanto, você, meu filho, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É uma palavra de encorajamento para a tua e para a minha vida. E ele segue: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Aleluia! Então, fortificar-se na graça que há em Cristo. Aqui fala sobre dependência em Jesus, que nos leva a viver por fé e não por vista. Nos faz andar pela força do Senhor e não numa força humana. O fortificar-se é apegar-se a Ele, depender dEle e reconhecer que sem Ele realmente tu não consegue. E aqui é isso, a dependência. Precisamos todos os dias entender isso, que somos dependentes do Senhor. Porque senão é como um galho, né? Como ele fala lá, que somos o ramo e o Senhor é a videira, né? Se o ramo não está conectado, a folha não produz, a folha não fica verde, a folha não está recebendo os nutrientes. Ela, quando está desconectada dessa videira, ela vai cair, vai ficar seca e vai morrer. Ela não vai dar fruto e não vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Assim somos nós. Se nós não entendermos que somos dependentes de Cristo e estivermos buscando essa conexão diária com o Senhor, vivendo pela fé, conectada, olhando para Ele, buscando, como Ele fala lá em Hebreus 13, que os nossos olhos estejam fitos em Cristo, né? Que é o autor e o consumador da nossa fé. Então é só assim que cada um de nós vai conseguir andar pela força do Senhor e não pela força humana. O segundo ponto que o Senhor ministrou comigo é sobre a perseverança no sofrimento. O fortalecer-se na graça é essencial para suportarmos provações. E aí ele está falando aqui que ele faz essa correlação como um soldado, como um atleta ou um agricultor. Ilustrações que Paulo trouxe aqui nessa carta, quando ele fala para Timóteo, para ilustrar uma disciplina e foco. Porque se a gente para olhar para o soldado, ele diz assim, que o bom soldado, ele não se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Então nós queremos agradar aquele que nos alistou, que nos colocou, porque somos soldados de Cristo. Nós não devemos nos distrair com as coisas dessa terra ao ponto de começar a agradar a pessoas, a homens. Nós precisamos sim entender que estamos aqui para agradar a um único Deus. O Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então,
Quando nós nos fortalecermos na graça, nós conseguimos ter foco, disciplina, quando buscamos a presença. Esse é o do soldado. O atleta diz aqui que ele é coroado como vencedor se não competir de acordo, é coroado e se não competir de acordo com as regras. Então, quer dizer, o atleta, a gente sabe que ele, para cada competição, ele tem que fazer um esforço muito grande. Eu conheci um atleta que eu me lembro que logo nos primeiros anos de casado com uma amiga minha, era um sofrimento muito grande, porque ele tinha que perder peso, ele tinha que alcançar tal peso, ele tinha que treinar de uma maneira bem intensa, às vezes era 12, 14 horas por dia para poder chegar no dia da competição, estar com peso adequado e preparado fisicamente para aquela competição. E temos também o terceiro, que ele fala do agricultor, né? Que o agricultor, o lavrador aqui, né? Que ele trabalha e ele vai ser o primeiro a participar dos frutos da colheita dele. Mas o agricultor, ele não planta de manhã e colhe de tarde, né? O agricultor, ele tem que estar ali cuidando, né? Botando remédios para evitar os bichos que vêm ali para tentar destruir aquilo que ele plantou. Ele tem que estar cuidando e arrancando as ervas daninhas. Então, ele tem que ter disciplina e foco. O atleta, para ele competir, para ele estar pronto e preparado, nós, para estarmos preparados todos os dias para a guerra diária, nós precisamos ter disciplina e foco em buscar a presença do Senhor, em ler a palavra do Senhor. Se o soldado, ele se distrai com as coisas, né? Ele vai perder a disciplina e o foco. Então, precisamos, né? Ao olhar para essas 3 ilustrações, que a gente possa lembrar disciplina e foco. Foco em Jesus para vencer contra o desânimo, mas sendo abastecido em Cristo como um combustível, um carro que para ali, abastece num posto, né? E o carro, quando ele sai, ele consegue então ter a força para cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Assim somos nós. O foco, nós vamos até Cristo, nós somos abastecidos e nós conseguimos viver o ID. Aí ele fala da transmissão do Evangelho, né? Que a graça do Senhor nos fortalece para que possamos assim fortalecer outros e sermos fiéis, garantindo a continuidade do Evangelho. Então ele fala aqui, e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. A palavra, ela tem que se expandir, ela tem que fazer o ID. Mas como é que as pessoas vão ver, né, essa palavra se expandindo? Porque elas têm que ver também o testemunho na nossa vida, né? Por isso que nós precisamos estar fortalecidos na graça, para que também possamos dar continuidade ao Evangelho, para que ele se expanda e a gente transmita a outros. O chamado contínuo, fortifique-se, indica um processo diário de buscar o poder de Deus para renovar nossas forças. Então é algo que eu e você precisamos todos os dias, diariamente, muitas vezes 2, 3 vezes ao dia, assim como o Daniel buscava 3 vezes ao dia, ele ia lá e se fortalecia as forças, fortalecia o ânimo, né? Porque é como o carro que para e se abastece. Foco, disciplina. E fortificar-se também é algo que é uma reação, né? Fortificar é um verbo, é uma ação. E fortificar é reaja, diga não ao desânimo. Se fortalecendo naquele que é Cristo, que assim como eu e você, ele passou pelas tempestades, mas nele nós encontramos força e fé para vencermos. Porque a promessa de que em Cristo somos mais que vencedores. Mas para sairmos mais que vencedores, precisamos nos fortalecer diariamente. Precisamos, volto aqui, fortificar-se na graça que há em Cristo. Amém, amados? Que Deus te abençoe e que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Amém.